Olá, eu sou o professor André Constantino da Silva, o professor que irá ministrar a matéria de interação humano-computador este semestre para você. Bom, neste vídeo irei apresentar a disciplina. Então, irei explicar para vocês a importância de se aprender sobre a interação humano-computador para um profissional em análise e desenvolvimento de sistemas. Primeiramente, irei me apresentar. Bom, eu fiz doutorado na área de interação humano-computador no Instituto de Computação da Unicamp. Lá eu desenvolvi a minha tese envolvendo um sistema de multimodalidade para a educação. Então, eu investiguei como as diferentes modalidades, como por exemplo a entrada via teclado, via voz, via toque, via até mesmo gestos, né, podem ser utilizados juntos ou separados para acionar funcionalidades no sistema, bem como também fornecer dados e desenvolver alguns protótipos relacionados a esta temática. Bom, antes de fazer o meu mestrado, né, lá no início da minha faculdade, eu fiz na Federal de Goiás, né, onde eu cresci no estado de Goiás. E fiz o meu curso de ciência da computação lá e após terminado o curso, então resolvi investigar mais sobre essa parte de interação no computador, de projeto de telas. E então entrei no mestrado na UFSCar aqui em São Carlos. Bom, lá estudei sobre como integrar a interação humano-computador, os princípios de interação humano-computador para desenvolvimento de sistemas, junto com as práticas da engenharia de software. Então, este foi o tema da minha dissertação. Como, né, desenvolver um sistema pensando, né, tanto nas questões da engenharia de software, levando em consideração as considerações da engenharia de software, quanto da interação humano-computador, quando desenvolvemos sistemas interativos. Bom, depois dessa minha formação, depois que eu terminei o mestrado, né, trabalhei por um tempo num projeto de pesquisa na Unicamp e então tive a oportunidade de fazer o meu doutorado lá na Unicamp. Bom, desde então, né, eu me envolvo com pesquisas relacionadas à área de interação humano-computador, participando, né, dos eventos nacionais e internacionais sobre isso, principalmente com um enfoque na usabilidade e desenvolvimento de sistemas, ainda mais agora, em que nós temos diversos aparelhos, né, aparelhos ou dispositivos computacionais, no qual nós temos que desenvolver um software. Assim, eu tenho diversas publicações, muitas publicações sobre a interação no computador, principalmente sobre o projeto ou o uso de determinados softwares, né, em contextos diferentes, mas principalmente no contexto educacional. Eu tenho artigos publicados e também capítulos de livros. Bom, além disso, eu gosto muito de atuar na comunidade científica. Então, eu sou revisor de diversos periódicos e eventos nacionais e internacionais. Com essa minha experiência, espero levar a você, né, a conhecer sobre a área de interação humano-computador, né, e até mesmo descobrir o prazer que é desenvolver uma interface de usuário com boa usabilidade. Eu tenho longa experiência no ensino dentro do campus Hortolândia nesta área, porque desde que o curso abriu, né, eu sou o professor que ministra a matéria de interação humano-computador. Né, então já tem longos anos ministrando essa matéria. E antes de ministrar no Instituto Federal, eu também ministrei essa matéria, né, no curso de computação da Unicamp, por meio de um estágio docente. Bom, nisso tudo, não dá para deixar de falar de que eu sou fascinado por tecnologias de interação, seja por toque, seja por caneta, seja por voz, por gestos, né, usando os aparelhos, né? Então são diversas formas, tanto no contexto educacional, que embora seja o maior contexto que eu mais estudo, né, mas também no comércio, né, questões comerciais, questões também de diversão, como jogos. Okay? Então aqui tem uma breve
overview sobre a minha vida, né, e sobre os meus interesses frente à interação humano-computador. Além disso, também gostaria de salientar, né, durante o período que eu era aluno de doutorado, né, participei de diversas competições, na verdade, né, várias vezes da competição nacional de avaliação de sistemas interativos. E todas as minhas participações eu acabava sendo colocado ficava entre os 3 primeiros colocados. Até que a minha última participação eu ganhei a minha equipe, né, ganhou como primeiro colocado no concurso. Então, eu espero levar esse conhecimento para vocês dessa forma um pouco diferente, né? Nós não estaremos em sala de aula, mas nós estaremos aqui via a internet aprendendo sobre o que é projetar, né, e avaliar um sistema interativo. Nesta disciplina, eu espero que vocês aprendam a conceituar, né, os conceitos básicos os conceitos básicos da interação humano-computador e, principalmente, o design centrado no usuário. Nós iremos ter um conjunto de atividades que são, né, vídeos, que são expositivos, a qual eu explicarei conceitos para vocês, e um conjunto de atividades que também vocês irão realizar para verificar a assimilação e colocar em prática o que eu ensinei. Assim, teremos, né, atividades individuais, bem como também trabalhos em grupos relacionados ao design da interação de um sistema interativo. Além disso, eu espero que vocês aprendam, então, a avaliar e a fazer o design de um software usável. Então, ao final da disciplina, não é qualquer interface de usuário que nos serve, mas sim a interface de usuário que é usável. Mas usável por quem? Né? Por nossos usuários finais, por aqueles que irão utilizar o nosso software. Então, ao final da disciplina, eu espero que vocês tenham conhecido, né, tenham aprendido e assimilado técnicas da interação humano-computador que possibilitem desenvolver um design mais próximo do que se espera, mais usável para o nosso usuário. E nós usaremos diferentes conhecimentos, né? Desde uma análise psicológica, social e técnica também, para desenvolver esse tipo de interface. Bom, e também familiarizar com os métodos, né, ou com os principais métodos de design e avaliação, né, usados durante o design de uma interface de usuário para um sistema interativo computacional. Né, e obter também uma experiência na aplicação desses métodos por meio dos trabalhos. Então, né, você agora deve estar se perguntando, professor, eu vou aprender tudo sobre a interação humano-computador? Não, não é possível em 33 horas de curso aprender sobre tudo sobre a interação humano-computador. Ela é uma área muito ampla, né? Existem diversas conferências, diversos assuntos a serem abordados. Então, nessa disciplina, nós aprenderemos os conceitos fundamentais, os conceitos básicos e algumas das técnicas, as técnicas mais conhecidas e mais aplicadas. Bom, se você tiver interesse em conhecer mais sobre a área ou sobre mais técnicas, né, você pode depois fazer um outro curso, né, em outro local, né, fora da disciplina curricular nossa, que tem diversos aí na internet, ou até mesmo, né, fazer um trabalho de conclusão de curso, se quiser, sobre a minha orientação, bastando falar comigo, né, em que você pode aprender outras técnicas ou outras abordagens, outras formas de se ver a interação humano-computador. O enfoque aqui na nossa disciplina será então a usabilidade e o projeto centrado no usuário. Ok? Bom, então, na ementa, né, diz o seguinte, que a disciplina então, vai abordar os principais paradigmas de interface e de interação com o usuário, e como eles abordam os problemas de ergonomia e usabilidade das aplicações. Tá? Então, nós iremos focar nos sistemas interativos, em que é exigido uma boa usabilidade da aplicação, ok? Em detrimento a outros fatores, né? Como, por exemplo, a diversão. Nosso foco aqui são nos sistemas de informação.
Entretanto, a gente vai poder abordar um pouquinho, por exemplo, sobre questões de jogos, às vezes, uma exemplificação ou outra, que já se difere muito de um sistema de informação. Então, como objetivo, vocês vão aprender a conceituar interação e interface homem-máquina. Embora esses conceitos sejam parecidos, eles são um quanto diferentes. Conhecer princípios básicos de fatores humanos que influenciam o projeto de interfaces. Já que eu estou projetando para um ser humano, então eu tenho que conhecer quais são as características dos seres humanos que influenciam no design da interface. Vou citar apenas um exemplo, a memória. Nós nos lembramos de tudo? Não, né? Então, como que nós podemos projetar para auxiliar o usuário de tal forma que ele se lembre das ações ou se lembre de alguma informação necessária naquele momento? Outro objetivo nosso é conhecer e aplicar os aspectos fundamentais de projeto, ou seja, de design, né, implementação e avaliação de interfaces. Né? Então, durante o projeto, quais são os aspectos principais que eu tenho que me preocupar? Né? Eu consigo desenvolver uma interface com alta usabilidade, com boa usabilidade, logo na primeira tentativa? Ou quando é que eu sei que uma interface tem boa usabilidade? Então, eu preciso avaliá-la. Nós iremos aprender algumas técnicas referentes ao design e à avaliação. E também aplicar princípios de projetos de interface. Então, vamos aprender algumas dicas, algumas diretrizes que a interação humano-computador nos traz, né, de conhecimento para projetar boas interfaces, tá? E considerando as diferentes modalidades de sistemas interativos. Assim, o nosso conteúdo programático vai ser conhecer a área de interação humano-computador, né? Quais são as suas preocupações, o seu objetivo, quem contribui para a construção dessa área. Bem como também nós vamos aprender um pouco sobre os paradigmas de interação, tá? Os fatores humanos, né? Então, as características dos seres humanos que influenciam na interação e o nosso maior foco, depois, o projeto e a avaliação de interfaces. Bom, e a metodologia que nós vamos usar vai ser um conjunto de atividades, já que nós estamos em atividades remotas, né, atividades não presenciais, vai ser um conjunto de vídeos, né, e a maior parte das aulas, né, do material disponibilizado, vai ser um conjunto de vídeos com leituras associadas. Algumas leituras vão ser obrigatórias, outras serão opcionais. Tá? E um conjunto de atividades relacionadas a esses vídeos. Ok? Bom, aí vai variar um pouco de como serão as atividades que vocês irão sentir ao longo das aulas, tá? Bom, e além disso, nós teremos um trabalho em grupo, na qual vocês vão aplicar os conhecimentos assimilados, né, na realização deste trabalho, com o objetivo de obter então uma prática, né, no design e na avaliação de interfaces de usuário. Embora a nossa matéria seja teórica lá na nossa grade curricular, essa prática é importante para vocês compreenderem e depois poderem relacionar este conhecimento com outras matérias, como a engenharia de software e as metodologias ágeis. Bom, para auxiliá-los na assimilação do conteúdo, nós teremos os vídeos, né, que eu estou produzindo para vocês sobre o conteúdo, tá? E ele segue a bibliografia do livro Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador, da Rocha e Baranauskas. Essas duas são professores da Unicamp, né? E esse livro está gratuitamente disponível na internet. Assim, né, eu irei disponibilizar os capítulos do livro para leitura e a indicação das páginas, conforme o conteúdo tratado naquela semana de atividades. Bom, ele é um livro resumido, é um livro curto, por isso que eu acabo adotando ele, já que a nossa disciplina tem apenas 33 horas. Bom, mas esse livro já nos dá uma ideia geral. E eu complemento este livro com o outro livro que é o do Bennion, né, com o título Interação Humano-Computador.
Este livro, então, ele, inclusive, por que eu estou adotando ele? Porque ele está disponível na biblioteca virtual da Pearson. Tá? Caso você ainda não tenha acessado a biblioteca virtual da Pearson, aproveite este período, né? Entre lá no Swap, encontre o botão Biblioteca Virtual Pearson e clique nele. E então navegue nesta biblioteca. Existem diversos livros que você tem acesso e livros muito bons. Bom, então nós vamos usar este livro do Bennion para complementar o conteúdo do primeiro livro, da Rocha Baranauskas, né? E eu vou estar da mesma forma, disponibilizando o link para o livro e as páginas do livro. Bom, nesse caso, quando você acessar pelo Moodle o link do livro, lembre-se o seguinte, que pode ser que ele vá para a página de login da Biblioteca Virtual Pearson. Então, você vai ter que pegar, retornar ao Moodle, né, em outra guia do navegador, logar no Swap e no Swap você então entrar na biblioteca virtual da Pearson. Pode fechar essa guia, retorna ao Moodle e clique no link do livro do Bennion. E aí então ele vai direcionar você para dentro do livro. Tudo bem? Então, não se esqueça, logue antes no Swap e acesse a biblioteca virtual. Só depois clique no link do livro. Existem outros livros também muito bons, né? Principalmente da brasileira Simone Barbosa, junto com o Bruno da Silva, chamado de Interação Humano-Computador, com o título Interação Humano-Computador. Entretanto, este livro não está disponível online para nós, então eu não resolvi adotá-lo esse semestre. Mas, caso em algum momento, né, você tiver acesso a ele, né, dá uma folheada, leia, conheça um pouquinho, porque ele traz uma vertente diferente da que eu utilizo, né? O meu foco é na usabilidade e este da Barbosa e da Silva, o foco é na comunicabilidade, embora também trate a usabilidade em si. Mas vocês vão ver que tem uma parte diferente, que é uma visão, uma abordagem diferente de se ver, né, o design e a avaliação de um sistema interativo. Um outro livro que eu gosto bastante, mas da mesma forma nós não iremos adotar nesse semestre por conta, né, das atividades não presenciais, é o livro Design de Interação dos três autores, Price, Rogers e Sharp. Bom, esse livro também é muito bom, ele tem uma abordagem, né, o conteúdo mais semelhante ao do Bennion e da Rocha Baranauskas, né? Entretanto, nós não iremos abordar porque ele não está disponível. Okay? Embora o livro da Barbosa, da Silva e da Price, Rogers e Sharp estar disponível na nossa biblioteca física. Mas como nós não temos acesso neste momento, nós iremos focar então nesses dois primeiros livros, que já é o suficiente para você compreender essa área maravilhosa que é a área de interação humano-computador. Bom, agora você deve estar se perguntando, né? Ixi, professor, mas como é que vão ser essas aulas, né? Por meio de atividades remotas devido ao Covid, né? Bom, vocês já tiveram um pouco de experiência no semestre anterior com as questões das atividades remotas, né? Em que alguns professores adotaram atividades síncronas, que é aquele encontro com horário marcado, via internet, usualmente via a plataforma Teams, né? Eu vou preferir a abordagem de utilizar atividades não síncronas, ou seja, eu vou estar disponibilizando um conjunto de atividades para vocês, né? Por exemplo, assistir um vídeo que eu produzi. Isso é uma atividade que você terá que fazer, tá? E, né, responder a um questionário, realizar uma atividade em si, elaborar uma discussão no fórum, algumas coisas assim, tá? E, então, dessa forma, eu não vou marcar um horário semanal com vocês, tá? Vocês ficam aí livres da melhor horário que vocês possam realizar as atividades. Mas teremos atividades semanais, ok? E vocês devem realizá-las para levar presença na aula, tá? Então, nós não teremos encontros presenciais síncronos, né, ao mesmo tempo. Nós teremos atividades assíncronas. Bom, e aí você agora deve estar se perguntando, poxa, vai ser um conjunto de atividades, né? Como é que serão essas atividades? Bom, primeiramente, nossas aulas são às terças-feiras. Então, toda terça-feira,
antes das 8 da manhã, eu vou estar disponibilizando um conjunto de atividades para vocês via o Moodle. Né? Então, você já tem acesso ao Moodle porque vocês estão assistindo este vídeo. Ok? Bom, então eu vou estar disponibilizando um conjunto de atividades. Bom, aí como é que eu vou organizar esse conjunto de atividades? Para exemplificar, eu vou mostrar para vocês, né, o ambiente que eu organizei para o semestre anterior. E aí vocês terão uma ideia melhor de como será organizada as nossas atividades. Eu vou mostrar para vocês como eu organizei a disciplina de interação humano-computador no primeiro semestre de 2020. Bom, após vocês logarem no Moodle e clicar no banner, né, da interação humano-computador, da disciplina interação humano-computador, vocês vão entrar neste espaço. Bom, esse espaço vai consistir o seguinte, vai ter aqui a caixa que é fixa, em que tem o meu horário de atendimento para o semestre corrente e o link que eu vou estar utilizando, que vai estar disponível nesses horários. Então, tem uma dúvida, precisando conversar comigo, né? Veja o meu horário de atendimento, vai estar disponível, e clique no link que está disponível ali. Né? Vocês vão ser redirecionados ao Meet, que é o que eu estou utilizando para conversar com vocês no horário de atendimento, e então eu aceitarei a sua chamada e a gente poderá conversar sobre as questões pertinentes. Né? Bom, teremos também um espaço para avisos, onde eu vou publicar para vocês, por exemplo, olha, o servidor ficou indisponível, então as tarefas, as atividades que eram para ser entregues em tal dia, vão ter mais 2 dias para serem realizadas. Né? Então eu vou estar usando isso para enviar. Porque quando eu publico aqui no avisos, as mensagens são enviadas para o seu e-mail. Então, antes de continuar esse vídeo, dê uma pausa, confira se seu e-mail está correto, se é o e-mail que você utiliza, ok? E caso esteja ok, volte e continue assistindo o vídeo. Se não, altere para um e-mail que você utiliza, de tal forma que você receba os avisos e as mensagens que eu enviar. Bom, e teremos um fórum também, porque além do horário de atendimento, que vocês podem conversar pessoalmente comigo, as dúvidas podem ser enviadas via fórum. Tá? Então, tem alguma dúvida, alguma dificuldade, né, algum documento não foi possível ser acessado, poste aqui no fórum, né, não precisa esperar o meu horário de atendimento, poste aqui no fórum, que é assim que eu identificar que uma mensagem foi postada, né, e quando tiver um tempinho para lê-la, eu vou ler e resolver o seu problema, tirar a sua dúvida. Em seguida, verão as caixas das semanas de aula. Então, veja, para cada uma das semanas de aulas, eu vou colocando o tópico. Então, por exemplo, ó, fatores humanos, percepção e atenção. E o dia que aquela atividade foi lançada, que vai ser a data também em que eu lançarei essa atividade no Swap. Bom, então para cada dia, veja, ó, 14, 21, 27, não, então cada semana, né, nós teremos um desses espaços com um conjunto de atividades, ok? Bom, lançou uma semana nova, começou uma semana nova, né, chegou terça-feira, vai aparecer mais uma caixa embaixo e por aí vai, ok? Então, vocês podem ir acompanhando, né, quanto mais para baixo, mais recente a atividade. E né, só para vocês terem uma ideia como é que eu organizo, eu vou entrar em uma delas, que aqui no caso vou entrar aqui, testes com o usuário. Bom, nos testes com o usuário, observe que é o seguinte, né, aquela caixa inicial fica fixa e depois vai vir o título e a data, ok? Que vai ser esse conjunto de atividades, vai ser referenciado. Aqui então vai ter, por exemplo, aqui eu comecei com uma tirinha e em seguida um vídeo. Eu estimei que para essa tirinha e para esses vídeos que estão aqui, você vai gastar 35 minutos. Então, veja que eu coloco um tempo aqui para te dizer quanto tempo você vai executar essa primeira parte e assim conseguir se planejar. Okay? Algumas leituras são opcionais e outras são obrigatórias. Então, veja, olha, como sugestões de leitura. Então, aqui é opcional. Tudo bem?
Bom, em seguida, eu quero saber o que você assimilou desse conhecimento desse vídeo. Então, tem uma atividade. Veja que as atividades elas começam com a letra A, né? E, em seguida, eu descrevo, olha, quanto tempo você vai precisar para realizar essa atividade. Tá? É um tempo aproximado, claro, né? A gente vai gastar menos, mas eu espero que ninguém gaste mais que este tempo. Tá? Essa atividade vale nota? Se vale nota, vai estar descrito quantos pontos ela vale. Tá? E se vale presença. Então, veja, essa atividade A7, ela vale, a realização dessa atividade equivale à presença na primeira aula do dia. Qual dia? Aqui no caso, 2/10. Tá? E então vem uma breve descrição do que é e clicando nessa atividade você então a realiza. Tá? Bom, neste caso aqui, a primeira aula é esse conjunto. Depois, para a segunda aula, eu preparei um outro vídeo, que é um vídeo de 25 minutos, tá? E mais uma atividade que vai durar mais ou menos 15 minutos. Tá? Ela também vale nota, neste caso aqui, e a presença que é na segunda aula do dia. Desculpem, aqui está errado, é segunda aula do dia. Tá? Então, para cada dia que nós iremos ter, né, para cada semana, nós teremos pelo menos 2 atividades, em que uma vai haver presença na primeira aula e a segunda na segunda aula. Tá? Então, é dessa forma que eu organizo. Além disso, eu costumo publicar, deixar disponível algumas enquetes para perguntar se você está conseguindo se organizar. Deixa eu abrir aqui, descendo. Então, aqui, ó. Se você conseguiu se organizar, se 1h40 foi suficiente para realizar esse conjunto de atividades da semana, tal qual também eu consigo me planejar melhor para a próxima aula, tá? E se você se sentiu engajado, porque eu vou estar usando diversas formas diferentes de assimilação de conteúdo, né? Por exemplo, pode ser realização de uma atividade prática, pode ser procurar na web alguma determinada coisa, pode ser um jogo, então vai variando conforme a semana, tá? E ali, se você acha que você aprendeu sobre o conteúdo. De tal forma também eu possa, depois, se for necessário, fazer uma aula de revisão ou alguma coisinha, ok? Então é desta forma que eu organizo o Moodle. Bom, então das 33 horas, né, nós temos aí 2 aulas por semana, o que dá 1h40 de aula. Tá? E são 20 semanas de atividades que nós teremos. Tá? Então, durante essas 20 semanas, nós teremos trabalhos e atividades que valerão presenças e notas. Okay? Então, as atividades valerão tanto frequência como quase todas, né? Não serão todas, mas quase todas valerão nota também. Tá? Bom, então durante essas 20 semanas, né, nós vamos ter um conjunto de 20 atividades, tá? E a nota tirada nessas 20 atividades, nós então teremos ali computado na média vai valer 80%, ou seja, a média, né, na disciplina de 80% serão das notas dessas 20 atividades. E os outros 20% serão do trabalho em grupo, que é dividido em 5 partes. Tá? Então, o primeiro trabalho, a primeira parte do trabalho, vai ser a elaboração de 3 personas e 3 cenários. Depois a gente vai aprender o que é persona, o que é cenário, como elaborá-los. Tá? Depois, na parte 2, o projeto de uma aplicação interativa. Nós vamos desenvolver uma primeira interface de usuário. Tá? Não toda a aplicação, mas 4 telas. Depois, na parte 3, vamos fazer uma avaliação de usabilidade usando um dos métodos que nós vamos aprender. Tá? E vamos corrigir os problemas identificados. Então, nós temos um redesign para que a interface fique melhor. Na parte 4, nós vamos planejar testes com o usuário, mas nós não vamos executá-los, até mesmo porque demandaria tempo e a nossa disciplina é curta. Tá? E por último, vai ser postado um vídeo individual sobre o desenvolvimento do trabalho, né, em que você vai estar falando sobre o trabalho, o que você fez, como você abordou e o que você aprendeu, bem como também as dificuldades que você teve. Bom, agora você deve estar perguntando, né, pensando, quanta atividade, professor? Né? E preocupado, o senhor vai dar tarefas enormes e precisarei de dias para fazê-las?
Não. A ideia é o quê? Se nós temos 1 hora e 40 minutos de aula, você vai precisar de 1 hora e 40 minutos para desenvolver as atividades. Mas é 1 hora e 40 minutos focado nas atividades, né? Aquele tempinho de vai no banheiro, conversa, vê o WhatsApp, vê o e-mail. Esse tempo não conta, né? É 1 hora e 40 desenvolvendo as atividades. Claro que é uma estimativa, né? Mas eu espero que você não gaste mais que isso, né, durante a semana, tá? Então eu espero que você desenvolva as atividades em até 1 hora e 40 minutos. E então é importantíssimo que você reserve 1 hora e 40 na semana para a disciplina de HC, tá? Mas melhor do que 1 hora e 40 toda semana é escolha qual dia da semana, preferencialmente às terças-feiras, porque é às terças-feiras que eu vou estar disponibilizando o conteúdo para realizar a atividade que foi disponibilizada naquele dia, né? E melhor ainda das 9 às 10h40, que é o horário da nossa disciplina, tá? Caso esse horário você não possa, reserve um outro horário, de preferência na terça ainda ou na quarta, né? E toda a semana utilize este horário para desenvolver as atividades de interação com o computador. Não faça outra coisa, tá? Para de tal forma que você não acumule atividades. Agora você deve estar perguntando, só terça-feira, né, professor? Bom, terça-feira é o nosso dia da nossa aula, mas como você já imagina, nós temos que dar algumas aulas aos sábados para complementação da carga horária. Então, algumas atividades serão disponibilizadas e lançadas como sábado, tá? Então, algumas semanas vocês precisarão dedicar um pouco mais de horas, né? Mais 1 hora e 40, totalizando 3 horas e 20 naquela semana. Mas serão poucas dessas semanas, tá? E eu estou completando o plano de aulas e você poderá visualizá-lo no Swap e no Moodle também para se planejar melhor. E agora deve estar perguntando, mas professor, tem um conjunto de atividades, e se eu ficar doente? Se o meu computador ou a internet der problema, o que eu posso fazer? Bom, se o computador ou o seu meio de acesso, né, por exemplo, o computador deu problema, mas você consegue me fazer as atividades pelo celular, ótimo. Não consegue fazer pelo celular? Ou foi o celular que é o meio que você utiliza, estragou e você não tem computador, ou outra forma de acesso que você tiver, não tem problema. Assim que o problema for solucionado, ou assim que você conseguir me informar, avisa. Professor, olha, estou sem isso, não vou conseguir realizar. E então nós combinamos uma nova data, assim que possível. Tá? E por que isso deve ser feito o quanto antes? Para que não acumule atividades. Toda terça-feira eu lançarei atividades. Então, avisando antes, a gente consegue se planejar, se organizar melhor. Tá? A mesma coisa se ficar doente. Né? Às vezes fica doente, não consegue realizar as atividades, me avisa para a gente então alterar as datas de entrega para você que está nestes casos. E agora deve estar perguntando, estou fazendo as atividades, tenho que fazer as atividades, como é que eu posso acompanhar as presenças e as notas? Bom, as presenças e as notas podem ser visualizadas através da ferramenta Notas do Moodle. Tá? Você pode ver se você fez ou não fez a atividade por meio dela. Se tiver um tracinho, significa que você não fez. Tá? Agora, se tiver uma nota, significa que você fez. As atividades que valem nota estarão na categoria Atividades, Nota. As atividades de trabalho estarão lá, Trabalho em Grupo, categorizadas como Trabalho em Grupo. E as atividades que só valem presença vão estar categorizadas como atividades para presença. Tá? Toda atividade de nota vale para presença, mas nem toda atividade de presença vai valer nota. Então, fique atento a isso. Tá? Bom, e também estarei atualizando semanalmente o Moodle. O Moodle não, o Swap, né? O diário, para que vocês possam acompanhar as presenças e as faltas. Caso eu não consiga atualizar semanalmente, no máximo até 15 dias eu pretendo lançar as presenças e as faltas, tá? Então, viu que a quantidade de faltas no Swap não condiz com a quantidade de atividades realizadas no Moodle? Me informe que a gente averigua e corrige.
este erro. E aí você deve estar perguntando, ó, professor, no presencial eu tenho que alcançar um conjunto de notas e um conjunto de presenças. Isso vale? Vale. Você ainda tem que ter uma nota mínima, que é a nota 6. Menos que 6, exame, né? Mas entre 6, 4 e 6. Menos que 4 é reprovado direto, tá? Bom, então como todas as atividades que nós vamos realizar, praticamente todas as atividades valem nota, façam as atividades, né? Vale presença e vale nota. Assim você já soma, né? Aproveita dois momentos, né? Uma atividade valendo para duas coisas diferentes. E em relação ao número de faltas, né? O que seria a falta, então? Não realizou a atividade. Tá? Então, controle o número de atividades que você tem que fazer, tá bom? Então, se nós temos 20 semanas, são 2 aulas por semana, são 40 aulas que nós temos que ter. 40, né, aulas de 50 minutos que nós temos que ter. E se você ultrapassar 25% de 40, você vai ser reprovado. Ou seja, se você tiver faltar 10 atividades, mais que 10 atividades você deixar de fazer, você vai ser reprovado. Então, cuidado. Ah, e os trabalhos, alguns deles, valem 2 aulas. Então, cuidado também na realização dos trabalhos. Entregue-os em dia. Bom, e vamos a algumas dicas de como será, então, para você melhor se articular durante esse semestre. Bom, leia atentamente as postagens. Tá? Então tá ali, tem um texto escrito, leia ele, né? Leia o enunciado das atividades, leia se a atividade vale nota, se vale presença, tá? Leia. Não rastreie informação, simplesmente bata o olho e sai clicando, tá? Leia porque é importante, né? É diferente, navegar na internet, nós rastreamos informações, batemos o olho procurando o que queremos. No Moodle, é um espaço de aprendizagem, né? Então, entrou na disciplina de interação humano-computador ou outra disciplina qualquer, entrou, observe, leia atentamente, né? Lembre-se, o personagem principal para o seu aprendizado é você, não sou eu. Eu estou aqui para ensiná-lo, mas aprender é só você, tá? Assistam os vídeos que estão disponíveis, tá? E leiam os textos indicados, né? As leituras obrigatórias devem ser lidos, né? Os vídeos devem ser assistidos para então realizar as atividades. E entre com frequência, né? Então, tem algumas atividades que vão exigir que você entre em 2 ou 3 vezes durante a semana. Então, por isso que é importante ler, para você acompanhar e verificar. Olha, essa daqui depende de uma conversa, depende de uma interação entre os alunos, principalmente os trabalhos. Então, eu vou precisar entrar 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, 10 minutos depois de amanhã. Tá? Então, observe e tome cuidado. Fique atento às datas das entregas das atividades, tá? E dos trabalhos. Tá? Disponibilizou a atividade da terça-feira, você tem 7 dias para entregar. Ou seja, até a noite da segunda-feira, né? Da próxima segunda-feira. Tudo bem? Então, se planeje para, neste intervalo, conseguir realizar as atividades. Não deixe para realizar segunda-feira à noite. O conteúdo já estava disponível lá há mais tempo. Tá? Então, reserve um horário durante a semana, preferencialmente às terças, né, das 9 às 10h40, para a realização das atividades da disciplina, para que não acumule atividades. Né? Às vezes pode acontecer, por exemplo, do seu computador ficar sem acesso, né, o seu dispositivo ficar sem acesso à internet, ou o servidor cair, ou você ficar doente, né? E aí vai exigir um acúmulo de atividades. Mas esse acúmulo de atividades não pode ser longo. Senão você vai virar uma bola de neve. Começa pequenininho, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por fim, você fica desmotivado em realizar essas atividades e acaba deixando a disciplina. E, em caso de dúvidas, querendo conversar sobre o conteúdo, sobre a disciplina, né, me procure, estou disponível para ajudá-los. Então, manda e-mail, posta mensagem lá no fórum, me procure principalmente no horário de atendimento. Explorem o horário de atendimento.
eu disponibilizei diversos horários, de manhã, de tarde e de noite, para que você tenha a possibilidade de me encontrar e tirar as suas dúvidas o quanto antes. Então, não acumule dúvidas, tá? Vamos fazer mais do que tirar um 6 para passar. Vamos priorizar o aprender, a, a conhecer essa área e projetar bons sistemas, que com certeza, quando você for trabalhar na sua vida profissional, você vai conseguir olhar e falar, poxa, essa tela está bacana, essa tela não está bacana. Tá? Essa tela tem problemas de usabilidade, né? Seja numa pequena empresa, seja numa grande empresa. Ou pelo menos conhecer como que os diferentes profissionais que desenvolvem os sistemas, eles podem se articular e desenvolver um bom produto. Para quem? Para o usuário, que será o foco nosso na disciplina de interação humano-computador.